Oi, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu estou aqui para trazer para vocês o primeiro vídeo de uma série que eu estou preparando que vai misturar astrologia com coaching. Isso mesmo. Eu percebi que tem vários artigos meus que são artigos de astrologia que falam de aspectos muito pessoais de vocês e muitas vezes vocês, mesmo sem conhecer o mapa de vocês, vocês leem o artigo e se identificam muito. Nestes artigos que eu escrevo, eu costumo dar também muitas orientações que têm muita relação com o meu lado de coach. E essas orientações tanto se aplicam à vida pessoal, familiar, como de relacionamentos. Então, eu vou começar a fazer esses vídeos falando dos meus artigos mais lidos, mais procurados, e que as pessoas mais veem a mim por causa deles. E vou trazer para vocês dicas de relacionamentos para vocês que se identificam com essa descrição, com essa leitura, mesmo que vocês não conheçam o mapa de vocês, para que vocês possam se orientar um pouco melhor nas relações de vocês, ok? Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre Lua-Saturno. O link para o meu artigo tá aqui na descrição do vídeo, mas vamos falar sobre do que se trata um aspecto Lua-Saturno no mapa da gente, no mapa natal da gente, né? Primeiro vamos falar que a Lua, ela trata das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Do nosso lado, da nossa experiência subjetiva como seres humanos, né? A Lua fala de passado, de memória, da nossa relação com a nossa mãe, da nossa relação com a nossa própria maternidade e de como a gente lida com as pessoas mais próximas a gente, né? Teve até um meme que eu publiquei na minha conta do Instagram que falava exatamente isso, né? Que quem era o Sol, o ascendente e a Lua, né? O Sol é quem você é, o ascendente é a máscara social e a Lua é quem você é quando você tá sozinho e bêbado. É uma brincadeira, mas é porque a Lua da gente, a gente só consegue, as pessoas só veem a nossa Lua realmente quando elas estão dentro da nossa intimidade. A Lua são as nossas reações às situações, né? Antes que a gente possa pensar sobre o que a gente vai fazer, a gente reage. Quando a gente tem essa reação, é a Lua que tá entrando em jogo, tá? Então vamos lá, gente. O que quer dizer essa combinação no mapa entre Lua e Saturno? A Lua fala de contenção e Saturno fala de estrutura, né? Saturno, a natureza de Saturno e da Lua são naturezas opostas. Saturno, ele é frio, ele é estruturado. E a Lua, ela é acolhedora. A Lua tem uma necessidade de nutrição. Então o que a gente geralmente vê quando as pessoas têm esse aspecto no mapa é que costuma ter um sentimento de vazio emocional. Tanto é que o nome do artigo que eu escrevi é Lua, Saturno e vazio que não se preenche nunca. É isso que acontece, né? Com a Lua Saturno, a gente costuma acreditar que a gente é autônomo e a gente tenta muito não depender de ninguém. A ideia de depender de alguém é algo que nos ameaça. Por quê? Porque quando a gente era muito jovem, em tenra idade, de repente a gente teve uma estrutura familiar, Lua, ou uma presença materna que sim era relevante na nossa vida, que nos oferecia a estrutura Saturno que a gente precisava, mas que não nos dava nutrição. Ou em outros casos, faltou essa estrutura familiar ou materna. E a gente aprendeu de uma forma ou de outra que a gente tinha que se virar por conta própria desde o início. Então, assim, a pessoa Lua-Saturno, ela se desenvolve com uma couraça emocional. Ela cresce com uma couraça emocional, ela passa para os outros que ela é totalmente autônoma, totalmente independente, que ela não precisa de nada nem de ninguém. Passa isso de que ela pode fazer tudo sozinha, mas na verdade, isso é só uma proteção, é um medo de você se ferir, né? De você ser ferido pelos demais. Existe muita sensibilidade. A gente acredita que a gente precisa proteger essa sensibilidade do mundo externo, né? Como eu disse, provavelmente isso é percebido por essa pessoa, que a mãe dela, ela estava indisponível por razões, de repente, alheias à vontade dessa mãe. Ela tinha que trabalhar, tinha que sustentar a casa, tinha que sustentar a família, ela tinha vários filhos, não tinha como dar para aquela pessoa a necessidade de atenção e de alimentação emocional que ela tinha, ou era uma mãe que, por estar muito ocupada, não dava, de repente, muito espaço para a questão de sentimentos. Então, essa pessoa, por uma razão ou por outra, houve essa ausência desse elemento de nutrição emocional
percebido por ela na infância. E o que acontece? Alguns vieses que aspecto Lua-Saturno tem é a questão dela sempre perceber o que falta. É uma lua que está tão acostumada a não ter que quando ela tem, ela não consegue ver que tem. Ela foca naquilo que falta, ela foca no que não está presente. Você como mãe ou você num relacionamento, você vai dar para aquela pessoa 99 vezes. Aquela vez que você não deu vai ser a vez que ela vai notar e ela vai lembrar daquilo para sempre. E isso não tem necessariamente a ver com você, nem com a sua capacidade de dar, e sim com a capacidade dela de receber. O inconsciente dela, o mundo subjetivo dela está estruturado em torno disso. Se ela pensar, aceitar e acreditar que é possível que ela receba, ela vai ter que baixar essa proteção e essa coraça emocional. E ela talvez não esteja preparada para isso, porque isso pode significar estar mais vulnerável, estar mais exposto e mais suscetível a ser machucado pelos outros. Essa lua também, como ela desde muito jovem, talvez tenha sido exigido dela uma postura mais madura em relação a questões afetivas e emocionais, ela pode tentar racionalizar e administrar de maneira muito prática, Saturno, tudo aquilo que ela sente, né? E a Lua é tudo que ela não é ou não deveria ser, é prática, né? A Lua fala de nutrição familiar em tenridade, ela fala da imagem materna que a gente tem internalizado e da mãe que nós mulheres somos, ou seremos, ou seríamos. Como a gente se relaciona dentro do ambiente familiar. Tudo isso é Lua. Né? Então, assim, essa pessoa, ela tem uma dificuldade, especialmente em aspectos de conjunção entre Lua e Saturno, de demonstrar esses sentimentos. Quando a gente está falando de quadratura ou oposição, a oposição ela pode projetar, ela pode achar que ela é muito emocional, mas as pessoas não são receptivas aos sentimentos dela. As pessoas não recebem bem aquilo que ela demonstra, né? Porque a oposição, ela tem essa natureza projetiva. É muito comum a gente ver em pessoas que nasceram com aspecto extenso entre Lua e Saturno, né? A gente vê pessoas que não foram amamentadas quando eram bebê. A Lua, ela tem essa coisa, né? Da amamentação. E muitas vezes, quando a pessoa nasce com Lua e Saturno, por algum motivo a mãe não pôde amamentar. Não teve leite, não teve tempo para amamentar, a criança rejeitou o leite, né? Existe algo desse alimento emocional, desse alimento para a alma que tá ausente, fica registrado no inconsciente da pessoa desde o início. Lua-Saturno pode desenvolver determinados problemas físicos em decorrência dessa subnutrição emocional. Como essa lua cresce com aquela sensação de falta, pode ser o caso de pessoas que de repente têm sobrepeso. Porque como ela tem medo que falte a nutrição, a comida, né? Ela devora tudo que tá pela frente, como se ela estivesse querendo fazer estoque, tá? Isso não se reflete só na comida. Pode ser a pessoa que vai ao mercado, gente, e não consegue comprar um pacote de pão. Ela tem que comprar 2 ou 3. E aí, quando você chega na casa dela, ela tem 2 ou 3 de tudo. Porque ela parece que ela tá esperando uma guerra nuclear. Ela tá sempre com uma reserva de estoque. É essa noção da reserva que a Lua Saturno, ela sente que ela precisa ter, né? Ela tem essa necessidade de se garantir de alguma forma dentro da sua suposta autonomia. E dentro deste mesmo processo emocional, ela pode ser extremamente absorvente emocionalmente, carente, demandante do outro, né? Como se ela quisesse, de uma certa forma, devorar o outro, fagocitar o outro, porque ela tem medo de que o outro falte. Isso em relacionamentos é muito complicado, porque pode ser aquela pessoa com quem você se relaciona que, por mais que você dê, ela não registra o que você tá dando. Ela registra o que você não está dando, né? Essas mulheres com esse tipo de aspecto, elas costumam ser mulheres que são extremamente bem-sucedidas na vida material. Parece que elas precisam acumular títulos, certificados, troféus, elas precisam acumular provas simbólicas, né, do valor dela. Costumam ser mulheres que é difícil ela encontrar um homem que esteja à altura dela, que seja bom o suficiente para ela. Ela não pensa necessariamente assim, mas a maneira como ela se porta diante do mundo, o seu nível de autonomia, o seu nível de independência, o seu nível de distância, o nível de distanciamento emocional que ela muitas vezes pode manter é tão grande que o homem sente que não importa o que ele faça, ele nunca vai estar à altura dela, ele não vai ter como jamais ser
tanto quanto ela, pode criar um sentimento de inferioridade para ele, e esse sentimento de inferioridade não ser nem algo que ela tenha a intenção de criar, ela não se dá conta disso. Ela tá tentando se proteger e se nutrir daquilo que ela sabe, que se ela não prover a ela mesma, ninguém mais vai prover. Por outro lado, Lua Saturno, ela pode ser uma lua infantil em muitos aspectos por muitos anos e amadurecer muito tarde, né? Ela pode ser uma lua que pode estar sempre com aquela sensação de que tá faltando algo, faltou algo da diversão na infância, faltou algo do namoro na adolescência, faltou algo da solteria na vida adulta, faltou tempo para curtir a vida antes dos filhos. Então ela pode ter uma adolescência muito prolongada. E aí, quando ela se tornar realmente madura emocionalmente, ela pode chegar, de repente, a estar nos seus 40 anos. Isso pode acontecer por dois motivos. Primeiro, porque realmente ela está tentando absorver do ambiente dela aquilo que ela sente que sempre lhe faltou, né? Que ela não sabe bem o que é. Ela está buscando esse algo que vá preencher. E por outro lado, porque de repente ela foi obrigada muito cedo a ter posturas muito maduras, para as quais ela não estava emocionalmente preparada para ter, e na primeira oportunidade que ela tem de se livrar daquelas responsabilidades que lhes foram impostas muito cedo, ela quer recuperar esse tempo perdido, ela quer viver aquilo que ela não viveu. E isso pode se prolongar. Até quando? Até quando ela achar que preencheu. Isso pode levar muito tempo, pode não acontecer nunca, porque como eu tinha comentado, pode ser o caso daquele vazio que não se preenche nunca. Por outro lado, ela também pode ser uma lua que acaba protegendo muito os seus próprios vínculos por medo de perder. Ela pode ser ou excessivamente desapegada, melhor eu não me apego porque se eu perder eu não sofro, ou apegada demais, melhor eu me apegar muito porque assim eu protejo e não perco. E aí o que acontece quando a gente tenta muito não perder algo que a gente quer muito? A gente perde porque a gente sufoca. Qual é a medida certa entre o dar, o se abrir para receber e o se proteger? Qual a medida certa entre a sua autonomia pessoal e a sua capacidade de funcionar dentro de um casal, como um par? Uma coisa é ser independente. A Lua Saturno sabe ser independente, mas ela não tem a maturidade emocional para ser independente. Ela pode ser independente a nível material, mas emocionalmente ela vai precisar de alguém. Se você tem Lua Saturno, você pode passar a sensação para os demais de que é impossível te agradar, que é impossível te fazer feliz, que nada é suficiente para você, que nada te preenche. E eu acho que, em certa medida, de repente você sente assim, você não quer cobrar isso dos outros, porque a Lua Saturno não quer cobrar nada de ninguém, ela quer não precisar de nada jamais. Mas tem esse vazio que não preenche. O problema é a projeção desse vazio e a crença de que o preenchimento desse vazio vai ser conseguido através de algo material ou do outro. Não vai. É você com você, né? É você dentro do seu processo de autoconhecimento. Aquilo que te faltou na sua infância, aquilo que você não recebeu, a nível familiar, como filha, como filho da sua mãe, não vai chegar. E é preciso que você possa processar essa falta, sentir essa falta, dar espaço para que esse vazio exista antes de que você entre em outras relações, para que você possa esperar da relação aquilo que corresponde que uma relação te traga e não que aquela relação venha solucionar todos os problemas da sua vida, porque isso não é real. Isso é a receita ideal para os relacionamentos não funcionarem. Né? Então, assim, a pergunta que eu deixo para quem tem esse aspecto no mapa você sabe ser interdependente? Você consegue coexistir e existir no mundo sem ter certeza absoluta de que nunca vai te faltar nada? Você não tem esse controle, por mais que você queira ter. Então, como você pode se trabalhar para funcionar de forma mais saudável e poder trocar mais nas suas relações, sem se proteger tanto
e sem demandar tanto. Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado. Vou continuar publicando vídeos aqui dos meus artigos mais comentados, tá bom? Beijo pra vocês.